dia a todos. Vamos nesse instante nos recolher para a prece, soltar bem o corpo, silenciar os nossos pensamentos incompatíveis com este momento e elevar o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, para mergulharmos neste manancial de amor que o seu Evangelho, Senhor, trouxe para toda a humanidade da Terra. Que os nossos sentimentos brandos possam nessa hora se expandir e recebermos na vossa misericórdia o socorro de que somos necessitados, o amparo que viemos buscar junto ao seu coração, Senhor. Que sua paz se estabeleça em nossos corações e que nossos horizontes se iluminem pela chama da fé viva e que nossos passos possam estar retilíneos com estes horizontes espirituais. Faça-nos amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, para que em nome de Jesus possamos servir. Assim, Mestre amado, iniciamos nesta manhã feliz em nossas vidas as reflexões dos seus ensinamentos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos refletindo sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E no campo das nossas aflições terrenas, nós estamos remontando as causas das aflições. Então, por que será que é importante nós remontarmos as causas atuais das nossas aflições? Porque quando nós desvendamos os motivos pelos quais sofremos, nós vamos entender que são escolhas que fizemos, impensadas ou intencionais ou por impulso, escolhas que fizemos que estão gerando em nós sintomas de desajustes com as leis divinas. E estes sintomas, quando a gente reflete sobre a causa deles, nós estamos refletindo sobre características nossas. Estamos nos desvendando, estamos buscando nos compreender para fazermos uma transformação na predisposição que eu trago, que geram as minhas escolhas enganosas. Então, temos visto isso ao longo dos domingos. Nós vamos ler o trecho aqui que diz assim: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Ora, os pais que não combateram ou que não educaram os seus filhos não perceberam que aquela forma de conduzi-los não era melhor. Por quê? Porque também não tinham trabalhado consigo sobre a mesma questão. Não haviam feito um trabalho real consigo, porque nós conduzimos o outro até onde fomos conosco mesmo. E se não fomos além, porque não fomos além conosco. Então, é bem recíproco o processo de educação do espírito, né? Nós, ao nos educarmos, aquilo é o ambiente e as imagens mentais que nós vibramos em nosso lar
onde os filhos mergulham naquelas construções, naquele ambiente. E é este o estímulo que ele recebe do mundo. Mas quantos pais hoje estão infelizes? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam, se afligem por sua falta de respeito e ingratidão. Isso são dores da alma, né, amigos? São as aflições que se mostram com sintomas de um desassossego íntimo. É uma inquietude que a gente não sabe do que vem. É uma aflição, nada está bom, nada está certo, nada está prazeroso. Isso vai gerando um estado de preocupação. Preocupação com ontem, preocupação com amanhã, expectativas frustradas, medos infundados, vão gerando as aflições, tormentos que se estabelecem. E então, muitas vezes, por não sabermos lidar com essas, entre aspas, aflições terrenas, porque não temos visto as causas atuais que geram isso em mim, nós vamos entrando num sintoma de desânimo, sem força para lutar. Porque chega no auge das nossas aflições, ficamos sem forças e começa pelo desânimo. O desânimo são fulcros onde nós vamos perder a energia vital. Nós vamos perder a energia vital pelos canais emocionais. E vamos ficando depauperados e mais ansiosos, e mais aflitos, ou mais agressivos, ou mais desistentes, né? Nós vamos ter dificuldade para viver, para dormir, para se comportar. E o Evangelho vem nos socorrer, trazendo um tratado de como nós vamos nos libertar destas aflições cujas causas não estão em vidas passadas, em existências anteriores, estão nas minhas escolhas atuais. Por quê? Porque deixei prevalecer as minhas más inclinações para escolher. E diz o Evangelho que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente as suas consciências, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. E é sobre isso que por algumas semanas nós vamos refletir sobre essa profunda reflexão do Evangelho. Se eu tivesse ou não tivesse feito, eu não estaria nesta situação. Quando nós chegamos, nesse ponto, eu já sei aonde deliberadamente eu transgredi. Porque eu já sei que se eu não tivesse feito, ou não tivesse falado, ou tivesse feito, eu não estaria neste sofrimento atual. Então, aqui revela que o nosso mal já não está na inconsciência total, no impulso desgovernado. Nós já temos consciência do que em mim eu preciso modificar, ou melhor, construir, que não está pronto. Nós vamos chamar esse momento em que eu falo: nossa, eu não quero mais isso para mim, eu não quero repetir esses comportamentos, eu não quero viver mais essas emoções, porque isso não tem feito bem para mim, nem para ninguém, mas eu ainda não tenho forças, porque mesmo não querendo, eu repito. Onde
onde eu vou buscar essas forças que me garantam interromper esse fluxo tão doente em mim, que eu possa reverter o meu caminho e retomar os objetivos da minha existência na Terra? Que força que é essa? Esta é a força do trabalho no bem. O trabalho no bem, nos nossos relacionamentos, vão repercutir em nós em construções de valores, de novos sentimentos. E esta força dos novos sentimentos, que todos já temos, e que precisamos acionar em nós, um estado de bondade, de generosidade, de doação de nós mesmos, de sacrifício dos nossos interesses pessoais em benefício do outro, nós já estamos nesse caminho. E este caminho vai reverberar em nossa consciência como um remorso. Eu fico reverberando as minhas culpas na zona do remorso no meu campo mental. Eu penso que não quero mais, eu me desaprovo no que fiz, eu me deprecio, eu sofro e tenho medo da consequência dos meus atos. Esse estado de remorso não é suficiente para interromper este fluxo, porque o estado do remorso pode reverter para nós como uma vitimização, concorda? Eu fico pensando o quanto eu não quero, que eu fui infeliz, onde que eu estava com a cabeça para fazer aquilo. Então isso vai gerando um mal-estar, uma vitimização e um processo de culpa exagerado, fazendo com que espíritos desencarnados sofredores venham se associar ao meu pensamento, porque eu estou nessa frequência vibratória predisposto a um processo obsessivo, porque estou no remorso, mas ainda não cheguei no arrependimento. Estamos a um passo. O arrependimento é quando, pela força de uma fé desenvolvida, de uma lucidez do pensamento, eu delibero de uma forma consciente interromper aquela má tendência e digo: nunca mais. Tomo uma decisão consciente, deliberada, e interrompo essa viciação do pensamento e passo então, porque esse fluxo foi interrompido, a ter força para a construção dos valores a que vim nessa existência. Este arrependimento, ele é absolutamente necessário para a construção dos novos sentimentos. Há pessoas que me dizem: eu nunca me arrependi de nada que eu fiz. Então essa pessoa nem chegou ainda a perceber as suas causas. Ok, está no tempo dela, mas não percebeu o fator causal. Ela sente o sofrimento e diz: olha, eu não me arrependerei de nada na minha vida, como se isso fosse um enaltecimento da nossa personalidade. Mas nós precisamos nos arrependermos para interromper o fluxo doente, que reverbera em nós na forma de culpa, de aflições, de ansiedade, depressões. Então, se a gente não estabelece essa diretriz segura, não há possibilidade de, num tempo hábil, numa existência, nós construirmos aquele sentimento prevalente que vai nos socorrer das nossas más inclinações. Então é importante o arrependimento, e Kardec disse: para o arrependimento, como que a gente se arrepende? Não é dizendo que me arrependi. O arrependimento, primeiro eu preciso me ajustar, reparar com aqueles a quem eu não agi bem. Esse é o verdadeiro arrependimento, que ele não é da boca: ah, me arrependi, nunca mais faço isso, já tomei a decisão. Não é suficiente. Kardec diz: olha, para o arrependimento é necessário a expiação, o ajuste com a lei, a reparação. Que isso é uma lei divina, na justiça que nós falamos algumas semanas atrás.
Então, olha que importante. Bom, como eu vou saber que eu me arrependi? Se eu já estiver me reconciliando com aqueles a quem eu agi mal. Se eu já estiver me ajustando com a lei. E se eu já estiver reparando, fazendo todo o bem que eu havia deixado de fazer. Isso é extremamente esperançoso, porque para os males que nos atormentam, dos erros que nós fizemos, nós temos a esperança de, nesta mesma existência, de nos ajustar com a lei. Isso é altamente esperançoso, porque não precisa dizer uma culpa para a próxima existência, outro planejamento reencarnatório, não. Nos está sendo dada a oportunidade de reverter nesta mesma existência as causas atuais das nossas aflições. Nós vamos continuar por algumas semanas essa reflexão. Que maravilha, amigos, nós podemos falar abertamente de uma tempestade que às vezes nos assola, porque o arrependimento, quando um espírito verdadeiramente se arrepende, é como se ele tivesse numa tempestade. E mais do que isso, o espírito se sente derrotado. O verdadeiro arrependimento, o espírito sente que foi derrotado. E isso é uma maravilha. E por que é uma maravilha? Porque o que é derrotado é aquilo que não deve mais existir em nós. Algo em nós é nocauteado, derrotado. Então, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, a incúria, o desleixo, a indiferença, o egoísmo, o materialismo, aquilo que nos acomete e que nos paralisa na nossa evolução, sofre uma derrota. Não sou eu que estou em derrota, mas algo em mim. E, portanto, isso deve ser motivo de profunda alegria aos nossos corações. É evidente que existe uma diferença muito grande, como a Célia nos explicou, entre remorso e arrependimento. São coisas diferentes. O remorso é aquilo que a gente não quer mudar, né? Fica remoendo e volta sempre nos mesmos erros, e a gente não se sente derrotado. A gente se sente abatido, mas não derrotado. E a derrota, ela é fundamental. Agora, manter esse estado para que a gente aproveite de verdade aquilo que nós estamos vivendo, a ponto de nós dizermos nunca mais e sustentar esse nunca mais, aí isso vai depender de coisas muito importantes. Do que isso vai depender? Para eu sustentar, porque às vezes a gente diz assim, nunca mais eu faço isso, no dia da semana seguinte está fazendo.
nunca mais faço isso, de tarde já está fazendo, né? O que é que sustenta de verdade quando nós estamos arrependidos e nós falamos nunca mais? O que é que sustenta isso? Com toda a certeza nós voltarmos os passos para trás e irmos refazendo o caminho. É isso que sustenta. Porque na hora que eu vejo o trabalho que eu tenho que fazer para reparar o que eu fiz para trás, então eu vou lá na frente e cometo um ato que a minha consciência não aprova. E verdadeiramente me arrependo. E quando eu olho para trás, eu vejo o estrago que eu causei, primeiro em mim e depois nos outros que participaram do meu desatino. E quando eu falo nunca mais, eu volto para trás e vou refazer o caminho. Vou erguer aquele que eu derrubei, vou fazer um movimento para aquele que eu causei um estrago emocional, eu vou fazer o processo de reparação. E nesse movimento de alma, eu me fortaleço, eu sinto a dor que eu causei, eu sinto o quanto é complexo o movimento de amparar aqueles que ficaram desatinados por conta dos meus atos, e vou me fortalecendo e dizendo a cada movimento, nunca mais isso para você, nunca mais isso para mim, nunca mais isso para você, nunca mais isso para mim. Mas é no movimento operoso. É isso que sustenta. Porque se eu falar nunca mais e for para a praia, e falar, não, águas passadas, deixa para lá, deixa eu seguir para frente. Sim, eu vou seguir para frente. Mas eu não sigo para frente sem esse processo da reparação. Isso é impossível. Então, quando nós vemos, por exemplo, um filho que está num momento de desatino, fazendo coisas que a gente sabe que se não for hoje vai ser amanhã, e se não for amanhã vai ser na próxima existência, ou vai ser quando ele chegar no mundo espiritual, que ele vai se arrepender. Quando a gente vê alguém, um amigo, um companheiro, alguém que a gente ama, tombando sob as suas más tendências, nós temos o desejo de auxiliá-lo, nós temos o desejo, porque a gente sabe que se a gente não socorrer esse espírito hoje, daqui 5 existências, talvez ele não seja mais o meu filho, talvez seja o meu vizinho, mas aquela má tendência de hoje, enquanto ele é meu filho, vai ter profunda influência no agir dele daqui 5 séculos, se ele não se corrigir agora, ou se eu não me corrigir agora. Então, o processo de arrependimento, que é e deve ser uma forte tempestade, tem essa importância em nossas vidas de nos renovar, quebrar todos os galhos, nos desnudar, né? Quando uma tempestade passa por uma árvore, ela fica desnuda, cai as folhas. E nesse processo, nós temos essa necessidade de confessar, nos desnudar, dizer nunca mais. Então, é algo extremamente importante para todos nós. Porque o espírito que não está em conflito, o espírito que não sofre, o espírito
que não se arrepende, e mesmo aquele que não tem remorso, e esses espíritos existem, eles estão na fase do primitivismo. Então, um homem ou uma mulher que esteja morando lá nas cavernas, lá no ambiente onde não existe nem fogo ainda, eles não têm o que se responsabilizar, eles não têm o que se arrepender, eles não têm nada, não tem conflito, não tem nada. Então, estarmos em algum desses estados emocionais significa evolução, significa caminhada do espírito. Então, é uma maravilha, porque significa que algo está nos impulsionando para frente. Então, vamos refletir essa semana sobre isso, e se nos encontramos nesse estado, vamos dar graças, porque estamos a um passo de uma transformação definitiva, se Deus quiser. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, Senhor, queremos te rogar uma chance a mais, uma oportunidade para refazermos o caminho. Que nesta manhã gloriosa, que somos abençoados pela presença generosa daqueles Espíritos que nos amam, que nos conhecem em profundidade, que sabem do que necessitamos, que eles possam olhar para nós com generosidade e nos erguer, para que possamos nos tornar espíritos cada vez melhores, mais dispostos ao bem e à verdade. Que nós sejamos aqueles interessados por todos que nos cercam. Que não levantemos a mão para acusar, porque ainda nos encontramos necessitados de amparo, de refazer tantos caminhos. Não vamos julgar aqueles que nos cercam, porque atrás de nós ainda se encontra um passado escabroso, necessitado de luz, a ser desdobrado em muitas reencarnações pela frente. Que nós sejamos aqueles espíritos generosos, dispostos ao perdão e ao bem. Que possamos estender as nossas mãos aos caídos. Que Deus, nosso Pai, possa nos envolver com a sua misericórdia, com o seu amor, e que possamos ser cada vez mais espíritos saudáveis, embora muitas vezes nossos corpos estejam rotos e enfermos, mas que nossos espíritos estejam livres das enfermidades. Que sejamos nós aqueles a aproveitar cada segundo da nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça e nos ampare todos os dias da nossa vida. Se conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja.